A gente vai fazer uma linha do tempo Ah, de materiais aqui bem interessante, mas... Então, dito isso, a gente entende que essa nova geração e preocupação acadêmica com os polímeros vem se desenvolvendo através de muita tecnologia. E aí a gente entra naquele campo chamado nanotecnologia. Então, se você puder também fazer uma passagem do aproveitar. que é a nanotecnologia, e aí depois a gente vai para o grafeno e fecha o ciclo aqui. Né? Eu vou tentar colocar a nanotecnologia dentro da área de polímeros. Tá bom, ótimo. Tá? A gente busca na área de materiais, a gente sempre procura fazer melhoramentos em alguns materiais ou intensificando alguma propriedade. Por exemplo, tornar um plástico mais resistente para você poder usar, por exemplo, em cadeira de piscina, em para-choque de carro, né? Porque ficou tão bom um carro. Nossa, você sabe que o número de acidentes mortais quando a gente muda de para-choque de metal para plástico diminui muito. E é leve. As pessoas não entendem, né? A maneira que absorve o impacto de um para-choque é completamente diferente. Mas ali não tem só o plástico, né? Especificamente do para-choque, eu não sei o quanto eles estão usando de nanotecnologia ali específica. A gente tenta aprimorar as propriedades do material por inserção de outras coisas lá dentro. Perfeito. E essas outras coisas pode ser 1000 coisas. Só que quando eu vou inserir alguma partícula dentro do plástico que tem dimensões nanométricas, quando eu falo isso, é abaixo de 10 a menos 9 metros. Algo que a gente nem consegue ver. Né? O que a gente consegue é que com muito pouca coisa, eu consigo alterar muito o plástico. E essa muito pouca coisa vem porque esses materiais são tão finos, a área superficial é tão grande que a maneira que eu transfiro a propriedade dessas nanopartículas para um polímero depende muito dessa área dele. Quanto ele mais fino, mais área superficial ele tem, menos eu preciso dele para interferir no polímero. Então, eu consigo manter a característica do polímero, só que eu acrescento algumas propriedades. Eu vou dar um exemplo, que é o que eu trabalho todos os dias, que é o grafeno, que foi lá isolado em 2004. Ele não foi bem descoberto em 2004. Ele já sabia da existência dele, teoricamente, mas ninguém tinha isolado ele. Eu costumo falar que se você pegar um bolinho de cartas de baralho, aquilo é o grafite. Se eu tirar cada carta dela, aquilo é uma folha de grafeno. Então, o grafite é constituído de folhas empilhadas de grafeno. E uns 2 russos, um professor, o Gaim, que é professor de Manchester, e o Costa, que era o pós-doc dele na época, conseguiram fazer isso. Isolar e medir as propriedades desse grafeno. Na forma de grafite é uma coisa, só que na hora que eu isolo e tiro uma folhinha daquela, uma carta de baralho, as propriedades dele são extremamente superlativas. Resistência altíssima, impermeável à água, alta condutividade elétrica, alta condutividade térmica, e a partir daí surge um mundo de possibilidades de usar ele como uma nanopartícula dentro de um polímero. E aí é aí onde eu entro dentro do Markgraph. A área minha de atuação é essa. São polímeros aditivados com nanopartículas, principalmente grafeno. E aí entram uma infinidade de coisas. Não é tão simples assim, a Karina viu isso. Tem algumas coisas no caminho, não é só colocar um pó de pilim-pipi dentro do polímero, né? Mas a gente começa a aprender. Hoje em dia, depois de anos, a gente já tem vários cases de sucessos com empresa, com produtos, várias dissertações, dissertações de mestrado, tese de doutorado, que mostram a eficiência. Mas a nanotecnologia vem desse mundo nano, que não é visível ao olho. Eu coloquei um exemplo do grafeno, mas tem um outro lado, né? Da parte de nanotecnologia, não necessariamente com a nanopartícula, mas como você está enxergando aqueles materiais
na forma microscópica, né? Quais alterações eu posso fazer nesse nível atômico para eu fazer alterações significativas para ter um produto de melhor qualidade, né? E aí, eu vou sair dos polímeros, vou dar um exemplo de drogas para tratamento de câncer, né? Que a gente chama os drug deliveries. São drogas que elas liberam aquele medicamento em locais muito específicos do seu corpo. Se vocês se lembram, o tratamento de câncer no passado acabava com a pessoa porque ela destruía tudo em quase todo o seu corpo. Hoje se faz uma manipulação dessas drogas para ela só ser liberada no estômago, no pâncreas, e essa manipulação tem um quê de nanotecnologia lá dentro, né? E aí vai de várias outras coisas, né? De fios têxteis antitranspirantes, que é por adição de algumas coisas dentro dos fios têxteis, e tem, né, muitas aplicações. Muitas coisas que... Isso me fez lembrar um momento lá do meu TCC, que o Guilherme não sabe, eu sempre gostei de convidar as pessoas para a banca, de levar a família, né? Sim. Enfim, os momentos importantes assim, e compartilhar. E sempre que iam pessoas de fora do acadêmico, eu sempre tentava, de alguma forma, nas minhas apresentações, deixar isso acessível. Porque eu falava, poxa, minha família vem de tão longe para me assistir, não vai entender nada. Tudo bem que não importava isso, mas eu tentava de alguma forma. E eu lembro que no meu TCC, tinham muitas pessoas que não eram da engenharia, e eu pensei, como é que eu vou explicar o que é nanotecnologia, né? A gente fez continuidade de um trabalho de doutorado no TCC, então já era uma complexibilidade. E aí eu tentava explicar a nanotecnologia da seguinte forma, para as pessoas que estavam ali, né? Então, imagina uma xícara de café, e aí, quando você tá com aquele café, você pega um açúcar para colocar no café e tomar aquele café mais adoçado. E nesse momento, é como se o café fosse a matriz do plástico, né? Ou aquele material de maior quantidade, um metal, uma cerâmica, e o açúcar fosse um nanomaterial, independente do que você quer. Quando você junta açúcar no café, agora você tem um café que não deixou de ser café, mas agora ele também é um café adoçado, ou seja, ele foi acrescido a ele uma propriedade ou melhorada uma propriedade que ele já tinha. Então a nanotecnologia vem um pouco com essa mentalidade, você pega coisas muito, 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 muito pequenas, então é como se esse açúcar você não conseguisse enxergar a olho nu, coloca no material em grande quantidade e melhora algo que ele já tem ou acrescenta alguma propriedade. E dito isso, a gente consegue então essa vastidão gigantesca de aplicações que a gente tem, né? Mas a ideia é justamente essa, a gente pega algo em pequenas quantidades, ou seja, economia, porque a gente não está aplicando em tudo aquilo, numa grande quantidade, você não pega um grafeno e constrói um prédio, né? Você coloca partículas daquilo em pedaços e materiais específicos, metais, para deixar algo mais resistente, enfim. Então, acho que essa foi uma adaptação que me lembra bastante, assim, apesar de seus conceitos mais distantes, assim, mas para quem está em casa entender um pouco do que é essa dimensão da nanotecnologia, né? O que é um 10 a menos 9, por que é tão pequena, por que melhora tanto, né? Enfim. Claro, eu não estou entrando em efeitos quânticos, que a gente vai entrar em outra conversa, que quando a gente vai diminuindo o material até uma escala nano, as propriedades deles muda bastante, né? Porque aí tem efeito quântico, tem toda a parte mecânica quântica que está por trás, que dá toda essa explicação do motivo, por exemplo, de um grafeno ter tanta condutividade térmica, de ser tão mais resistente, etc, etc. Então, são detalhes que têm uma ciência por trás, tá, gente? Não é assim tão simples, mas é como a Karina falou, é interessante quando a gente coloca esses temas de uma maneira mais simplificada para a comunidade entender, mas também é muito interessante você estudar isso com maior profundidade. Você faz disciplinas, nanotecnologia, faz termodinâmica, tudo isso que é para tentar entender como é que isso funciona, né? O engenheiro de materiais, a gente vê o macro, mas a gente é uma das poucas engenharias que a gente precisa saber o porquê daquilo que está acontecendo. Perfeito. E isso é interessante porque teve uma época
alguns anos atrás, assim, que foi um boom muito grande a palavra grafeno no Brasil, né? Sim. A gente tinha políticos falando coisas que... Absurdas, enfim, exato. Ou pessoas indo comprar um colchão e falar, nossa, eu comprei um colchão com grafeno, o melhor colchão da minha vida. E sem entender o que isso Nem significa. tinha grafeno. Não tinha. Só, no tênis, eu né, vou aproveitar essa deixa, Boa. porque assim, eu vou ter que falar isso, que eu não vou me aguentar, mas de 2004 para cá, né, já o grafeno passou de 20 anos, muito novo, né? Muito novo. Para a ciência é algo muito novo. O que teve de empresa aberta no mundo para comercializar grafeno, que no fundo quase todas já fecharam e ficaram só os bons nomes, porque muita gente dizia que era grafeno e não era. Isso não nos ajudou, porque imagina, uma empresa X comprava esse grafeno e aí achava que era só comprar aquele material e jogar no seu processo para alterar o seu produto, e aí não dava certo, ficava pior do que o produto sem grafeno, e aí era um desserviço, né? Porque as pessoas falavam, esse grafeno não serve para nada, é brincadeira. Agora a gente conseguiu reverter, porque notaram, a gente vai começar a ter um selo brasileiro, ter um selo mundial de atestar se aquilo é grafeno ou não. E ainda tem mais, pode ser que seja grafeno, mas não é só ter o grafeno e você jogar ele dentro do seu produto que vai... A Karina passou aí no seu mestrado 2 anos procurando entender a melhor maneira para deixar uma embalagem mais resistente, mais com barreira a gases, para o tempo do alimento demorar mais lá dentro da embalagem, etc. É um tempo de estudo, não é tão simples assim. Mas a comunidade industrial entendeu bem isso, né? Antes que eu esqueça, a gente acabou de aprovar um projeto muito grande dentro do Mackenzie, projeto da FINEP, de 15 milhões de reais para infraestrutura de um centro temático em materiais poliméricos ecologicamente sustentáveis. Então, vai desde a parte de reciclagem, biodegradáveis, com a presença ou não de nanotecnologia dentro desses produtos. É um pool de instituições, o Mackenzie está liderando, e aí tem Unicamp, ver se eu não esqueço, sou o coordenador do projeto, não posso esquecer, Unicamp, IPEM, UFSCar, Federal da Paraíba, Federal de Campina Grande e Federal do Piauí. Vai ser um projeto bastante desafiador. Esse dinheiro é para infraestrutura de equipamentos de obtenção de produtos bem sofisticados, então um ano de 2026 promete. São 3 anos de projeto, mas dentro dessa área de cada vez ter materiais plásticos mais sustentáveis, com menor impacto ambiental possível.